Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao 11º episódio do E Se Eu Viver de Arte, um podcast 100% dedicado a desvendar as trilhas do empreendedorismo artístico-cultural. Meu nome é Carla Raposo, eu sou host aqui no podcast e sou produtora cultural aqui em Brasília. É um prazer enorme receber vocês aqui na minha mesa. Hoje a gente vai falar sobre dinheiro, aquela relação de amor e ódio. Mas antes da gente entrar no assunto e eu chamar minha convidada, eu queria agradecer ao produtor audiovisual Sidney Campos, que está recebendo a gente aqui na 215 Norte, no estúdio dele. E para as meninas do Bando de Borboletas Produções, que está fazendo que a coisa aconteça aqui para a gente nos bastidores. Então, tendo dito tudo isso, eu acho que é só. Solta a vinheta. Então vamos ao que interessa, não é mesmo? Estou aqui hoje com Lai Santiago. Ela é cientista comportamental pela ESPM, é educadora financeira anticapitalista, é especialista em gestão de investimentos pela Universidade de Genebra. Ela começou a se envolver com o universo das finanças a partir do momento em que a família se endividou e perdeu tudo o que tinha. E, em seguida, passou a trabalhar diretamente no mercado financeiro. Lai precisou jogar o jogo do capitalismo para entender como utilizar as ferramentas de forma mais consciente e com responsabilidade socioambiental. Hoje, ela trabalha com produção de conteúdo para a internet, cursos e mentorias individuais em que ensina como utilizar o dinheiro a nosso favor e a favor da mudança que queremos ver no mundo, para reconstruir aquilo que o capitalismo destrói. Que legal, tão profundo. Bem-vinda, Lai. Que bom que você está aqui. Bom te receber aqui. Obrigada, Carla. Um prazer estar aqui fazendo parte do podcast. Legal. E eu quero começar, querendo entender a sua história. Como é que é? Você é daqui de Brasília, não é? Como parou aqui? Como é que as coisas funcionam aí? Minha história é cheia de contradições, né? A começar que eu sou uma pessoa que trabalha com finanças e é anticapitalista. Mais contraditório do que isso, impossível, né? Mas eu sou de Riachão do Jacuípe, no interior da Bahia. Eu vim para cá, para Brasília, para poder estudar. Eu sou filha única e quando os meus pais passaram por uma situação difícil, né, de saúde, que acabou desembocando numa situação financeira bem complicada, se endividaram e tudo, falei, não, vou ter que dar um jeito nisso aqui e prover para minha família, dar um jeito de dar uma boa qualidade de vida para eles. E lá na minha cidade, apesar de eu amar, não tinha tantas oportunidades e eu já tinha morado aqui em Brasília antes, eu vim para cá para fazer enfermagem, né? Uhum. E foi por causa da enfermagem... Nem pude reproduzir a surpresa. Não, a gente já tinha falado antes que eu sou enfermeira. Ela fez uma cara ótima, não vai dar pra sair no corte. Mas foi por causa da enfermagem que eu me tornei a planejadora financeira que eu sou hoje. Eu digo muito isso, sabe? Porque, pra mim, olhar pro dinheiro é muito mais um ato de cuidado, um ato de amor mesmo, pra onde a gente tá direcionando a coisa que é mais valiosa que a gente tem, que é a nossa vida, o nosso tempo, né? O nosso tempo ali, a gente está vendendo o tempo inteiro para ganhar dinheiro, para ter uma boa qualidade de vida, para ter uma rotina legal com a família, ter bons momentos. E como é que a gente vai utilizar essa energia tão importante, né? Que a gente conquista com tanta batalha, com tantas dificuldades, para que ela traga mais benefícios para a gente, não só para a gente, mas para o que está à nossa volta. Então, esse é o grande desafio, né? Olhar para o dinheiro um pouco além daquela esfera matemática, maçante, enjoada do economês, né? Não importa tanto a gente ficar sabendo do mercado financeiro, das taxas e disso, daquilo. Claro que a gente tem que entender alguns conceitos básicos, mas como é que eu vou utilizar o dinheiro como um instrumento de transformação para a minha vida e para a vida de todo mundo que está ao meu redor, né? E esse é o grande desafio do meu trabalho. Uhum. Mas como é que... Você falou aí que a enfermagem que fez você... enfim, ir para a história do dinheiro, quando eu entendi, repete isso aí, né? Não, eu digo que quando eu me tornei enfermeira, ao longo de toda a minha formação, as pessoas sempre associam a enfermagem ao cuidado assistencial. Você tá lá atendendo uma pessoa, fazendo um curativo, tá auscultando. Só que a enfermagem, ela vai muito além disso, né? A enfermagem, ela tem muito mais a ver também com administração,
com gestão de equipe, com gestão de recursos. Normalmente, as enfermeiras, os enfermeiros são o pilar central ali da equipe de saúde, que coordena toda a equipe, que administra todos os recursos. Então, tem um perfil muito gerencial. E, para além disso, o olhar holístico, né, para a pessoa que está sendo atendida ali, para o paciente, para o cliente, que é uma coisa que eu trago para as finanças. Quando eu desenvolvi o meu método de organização financeira, que eu tenho muito orgulho de dizer que já tirou mais de 450 pessoas das dívidas e transformar essas pessoas em investidoras, eu trouxe todo o arcabouço teórico da enfermagem, do processo de enfermagem, que foi criado por Wanda Horta, uma brasileira maravilhosa que criou esse processo cíclico com 5 etapas específicas que devem ser seguidas, né, sistemáticas. E a partir desse processo de enfermagem, dessa metodologia que já é validada, eu adaptei para as finanças, trazendo esse olhar sensível, esse olhar holístico para a pessoa que está do outro lado, olhando muito além dos números, para que a gente consiga dar uma atenção integral para que ela saia do endividamento, para que ela consiga ter uma relação mais saudável. Então, por isso que eu digo que é por causa da enfermagem que eu sou a planejadora financeira que eu sou hoje. Senão, seria uma pessoa que ia estar falando de dinheiro de uma forma rasa, de uma forma muito vazia, né? Eu acho que dinheiro é atravessado por vários outros temas tão complexos que não faz sentido falar de dinheiro sem falar disso, sem falar de emoção, sem falar, né, do impacto socioambiental, sem falar de todas as coisas que o dinheiro pode influenciar na nossa vida, relacionamentos, né? Tudo o dinheiro acaba... Ele é ousado. Ele ele pisa um pouquinho além da linha ali, né? Ele vai permeando várias áreas da nossa vida. Então, acho que por isso que eu sempre falo que a enfermagem... Eu fui muito feliz de fazer enfermagem e de trazer todo esse arcabouço teórico prático para as finanças, porque ele me ajuda muito e é por conta disso que eu consigo ter tantos resultados positivos com as pessoas que eu acompanho. Bacana. Legal. E vem cá, eu fiquei curiosa, assim, antes da gente ir mais adiante, eu fiquei curiosa com essa coisa, como é que a gente fala de dinheiro sendo anticapitalista no capitalismo e para o capitalismo e com o capitalismo e dinheiro e como é que é essa equação? Muito doido. Muitas crises. A conta aqui não está fechando na minha cabeça. Eu passei por muitas crises aí para conseguir aceitar esse negócio dentro de mim. Mas eu trabalho no mercado financeiro já há alguns bons anos. E eu consegui entender todos os caminhos que o dinheiro percorre nos bastidores. E o que o dinheiro é capaz de fazer, inclusive com relação à nossa expressão política, né? Em relação à nossa cidadania. O tanto que o mercado financeiro é influente nesses aspectos. E quando eu fui entendendo pouco a pouco esses processos, foi me criando um sentimento de revolta. Aquela coisa, né, de que, poxa, eu preciso encontrar uma forma de não me contaminar com esse mundo do mercado financeiro que está tão voltado única e exclusivamente para o lucro, né? Para uma coisa exploratória, predatória, de não respeitar as pessoas, de não respeitar o meio ambiente. E eu fui estudando cada vez mais para entender quais eram as alternativas a isso. Que eu falei, não é possível que não tenha um caminho diferente desse daqui que está todo mundo seguindo. Um caminho para olhar para o dinheiro e olhar para os nossos investimentos e para o nosso consumo, enfim, que provoque alguma mudança, que risque a tinta do capitalismo que seja, porque acho que seria muita pretensão dizer que a gente vai acabar com o capitalismo com a nossa força individual. Para mim, a gente precisa de uma organização política, uma coisa muito maior. Mas a gente pode buscar caminhos mais conscientes com o nosso dinheiro, de forma a utilizar não só no nosso consumo, mas nos nossos investimentos também, para que eles fomentem e endossem as áreas que a gente quer que sejam endossadas, as áreas que a gente quer que sejam fomentadas, os setores que a gente acredita, né? Empresas, organizações em que a gente acredita. Existem várias organizações hoje que têm como core, né, como o ponto central, o marco fundador, o impacto socioambiental. Então, é uma lógica que foge um pouquinho daquela lógica do lucro pelo lucro, apenas, da acumulação pela acumulação, e olha para, beleza, eu vou usar o meu dinheiro e eu vou estar adiante aqui, vou estar à frente dessa organização, uma organização de uma agrofloresta, de uma cooperativa de agricultores, enfim, eu consigo apoiar essas organizações, apoiar esses negócios com o meu dinheiro por meio de investimentos no mercado financeiro. O mercado financeiro,
ele tem de tudo. Você consegue investir em armas se você quiser. Mas você consegue investir em uma cooperativa de mulheres lá na Amazônia. Você consegue investir em uma empresa que restaura áreas degradadas e transforma em áreas produtivas para pequenos produtores rurais. É possível a gente acessar esses investimentos e financiar esses setores com o nosso dinheiro. Mas não é possível a gente provocar uma mudança só com isso, né? A ação individual é importante, mas eu sempre friso que a gente só vai ver uma mudança realmente efetiva quando ocorrer uma mobilização mais sistêmica que envolve uma atuação política, né? Realmente a gente precisa de uma política que direcione para o fim do capitalismo, que vai acontecer em algum momento. A gente não vai ver, né? A gente não vai ver, mas a humanidade não sobrevive ao capitalismo. Porque o capitalismo, ele pressupõe o esgotamento dos recursos, inclusive recursos humanos. Se a gente deixar o capitalismo correr frouxo, ele leva a gente até o talo. Né? E eu acho que é isso que a gente precisa se atentar cada vez mais e buscar alternativas que vão um pouquinho contra essa corrente, sabe? Entendi. Beleza. E aí, então, a gente vai falar desse relação... Aliás, eu intitulei esse episódio como Dinheiro, uma relação de amor e ódio. Porque eu acho que é meio que isso, né? Você ama quando você tem, mas você odeia quando você não tem. E aí, quando você não sabe lidar muito bem com ele. Falar de dinheiro é sempre um tabu, né? Assim, ninguém fala, assim, de dinheiro de uma forma, assim, tranquila, fluida. Brincadeira. Muita gente, mas assim, geralmente envolve assim, um tabu, né? Uma coisa de falar de dinheiro, precificar e né, valorar e tal. Por que você acha que isso é assim? Por que tem esse peso todo em cima? O dinheiro, tem até uma cliente minha que a gente troca muita figurinha sobre isso. Ela trata de sexualidade e a gente vê muitas intersecções nesses dois temas, né? O dinheiro, da mesma forma que o sexo, é como se fossem assuntos proibidos. E que, quando a gente olha culturalmente, existem raízes aí, inclusive latino-americanas, que explicam por que a gente tem essa postura eu diria até um pouco alérgica ao dinheiro, né? A gente não quer chegar perto, que já dá até uma coceira, já dá até um negócio. O dinheiro, ele mexe essencialmente em relações de poder. Então, quando a gente está diante de uma situação em que a gente tem pouco dinheiro, a gente se sente menos poderoso, digamos assim. E isso faz com que a gente se sinta inferior. Porque a lógica em que a gente está inserido é uma lógica de que se você é bem-sucedido, se você é uma pessoa que tem bons resultados, tem uma boa vida, tá? Você é uma pessoa que tem dinheiro, né? E a partir do momento em que isso não está acontecendo na sua vida, você passa a guardar essa informação como se fosse um grande segredo. E quanto mais você se isola do problema, mais difícil fica de encontrar a solução, né? Na verdade, essa é a grande questão. Quando a gente reveste o dinheiro com essa capa do tabu, né? Do grande segredo, não podemos falar sobre isso, o que acontece, na verdade, são maiores problemas financeiros, né? O dinheiro, muitas vezes, é um ponto de crise em relacionamentos, né? E, mais uma vez, a gente puxa aí a questão do poder. Quando a gente está falando de um relacionamento heterossexual, por exemplo, quando uma mulher ganha mais do que um homem, é um problema em muitas situações, porque o homem se vê distante daquele papel de provedor que culturalmente foi destinado a uma figura masculina. Quando acontece o contrário, a gente vê uma situação crítica, muitas vezes de dependência financeira, que desemboca numa dependência emocional ali da mulher com o homem. Então, tem muitas questões que atravessam o tema do dinheiro e que tornam ele esse grande tabu, né? Mas aqui no Brasil, especificamente, pelo fato da gente ter uma cultura cristã predominante, muito católica, né? Um berço católico aí, a gente vê que no catolicismo
é pregado o voto de pobrezas, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha, não sei o quê, do que um rico alcançar o reino dos céus, aquela coisa. E tudo isso para dizer que ter muito dinheiro vai fazer com que você se corrompa. Você ter dinheiro vai fazer com que você seja uma pessoa ruim, que você trate as outras pessoas de maneira ruim. Não é bem assim. E alto lá, não estou defendendo bilionário aqui, que eu acho que bilionário não deveria existir. Mas eu estou falando de quem é trabalhador, quem é trabalhadora, que está ali todo dia, tal, que ganha o seu dinheirinho, que guarda o seu dinheirinho, que coisa boa. Você gostar de dinheiro não é uma coisa ruim. Você gostar de dinheiro quer dizer que você gosta de ter segurança. Quer dizer que você gosta de ter tranquilidade. Não quer dizer que você quer massacrar uma pessoa. Isso são coisas completamente diferentes, né? A gente está falando aqui de seres humanos normais, que estão ali pagando as suas contas, pegando ônibus, lá no engarrafamento, aquela história. Então, você ter acesso a dinheiro não vai fazer você se transformar numa pessoa ruim. Não vai fazer você se transformar numa pessoa que não vai ter o reino dos céus, né? Que traz essa questão cultural. Mas, pelo contrário, vai fazer você, inclusive, ter mais recursos para ajudar as pessoas que estão do seu lado, que te apoiaram lá atrás e tudo. Então, acho que a gente precisa cada vez mais falar sobre dinheiro e falar abertamente sobre dinheiro, porque quanto mais a gente fala, mais problemas a gente resolve. Quanto mais a gente esconde, mais complicado fica. Eu vi isso na minha família. O meu pai pediu demissão, estava doente, numa situação muito crítica, ele não falou nada para ninguém. Ele guardou isso como um grande segredo. Quando a gente foi ver como é que estava a situação, estava muito pior do que se fosse uma questão que estivesse sendo colocada na mesa ali para a família, né? Provavelmente a gente teria tomado outras providências com antecedência, dado tudo um caminho um pouco menos dramático, um pouco menos traumático. Mas como o dinheiro é visto por essa ótica, né, de um segredo, não podemos falar sobre ele, é uma coisa que gera atrito, que gera discussão, que gera ansiedade e conflitos, não vamos falar sobre dinheiro, o que acontece? A gente só vai lidar com a merda quando já está muito séria a situação. Então, essa é a grande mensagem que a gente tem que deixar para as pessoas, né? Falem sobre dinheiro no relacionamento, falem com os seus pais, falem com os seus filhos, falem sobre dinheiro de maneira natural, o dinheiro está em tudo. O nosso mundo hoje funciona por meio de trocas com dinheiro. Então, nada mais simples, nada mais natural do que falar sobre ele de maneira leve, de maneira muito tranquila. Quanto mais a gente fala, mais a gente consegue encontrar soluções. Legal. Você falando aí, eu estou aqui pensando aqui, né, nessa área da cultura, assim, né? Como isso também é um tabu enorme, assim, porque envolve também processos meio egóicos ali, assim, né? Umas coisas, assim, meio esquisitas, assim. Então, assim, o que acontece muito é que, assim, quando alguém... Primeiro que, assim, é um segredo mesmo. Ninguém pode saber quanto é que você está ganhando numa gig X, ninguém pode saber que você passou um projeto Y, ninguém pode saber que você conseguiu um canal XYZ. Então, assim, tá todo mundo muito meio que assim, eu que, assim, tô entrando nesse campo agora, me vejo, eu já falei isso aqui várias vezes, me vejo em plena transição de carreira. Eu acho que para mim fica muito mais fácil notar essas dinâmicas, porque eu tô, né, aqui do lado de fora. Então, assim, acontece muito isso, essa coisa do segredinho, né? Assim, tipo, eu não vou falar que eu faço uma gig, sei lá, um músico não vai falar que faz uma gig por R$100. Não, tem que falar que é pelo menos 300, pelo menos 400, entendeu? Porque... Sabe? Não, eu estou deixando pra lá. Eu estou gastando... Tipo, eu estou liberando as gigs de R$400, porque, sabe? Então, assim, eu vejo que tem meio que essa dinâmica, assim, sabe? Muito mais competitiva e egóica do que cooperativa. E eu percebo, assim, que movimentos cooperativos, inclusive na arte, eles são urgentes, assim. E aí a gente, né... eu acho que ganhariam muito mais, assim, as pessoas ganhariam muito mais juntas, cooperando e se, sabe, e se combinando e tal, do que, tipo, guardando ali no cofrinho. Às vezes a pessoa, sabe, tá achando que é
pra caramba, mas poderia potencializar muito mais se juntasse com o do coleguinha, Sim. sabe? E de repente fizesse ali uma triangulação. Então eu percebo muito isso. E nesse meio, essa coisa do segredinho, sabe? Mexe com as relações de poder. Isso. Se eu não tô ganhando a mesma coisa que o meu colega, ou mais do que ele, eu sou menos poderoso do que aquela pessoa, né? Então eu sou inferior àquela pessoa. É isso que reflete na cabeça de quem tem esse tipo de sentimento e tal. E eu já estive na área artística também, né? Já trabalhei com isso um bom tempo, já tive banda, tudo. E no meu caso era ainda mais sofrido, porque eu fazia música autoral. Então não era nem barzinho, restaurante, que você, se quiser tocar toda semana, 3 vezes na semana, você consegue encontrar um ritmo desse. Quem trabalha com música autoral é bem diferente, o buraco é mais embaixo. Então quando a gente se deparou com uma questão muito séria de não ter casas suficientes, né, em Brasília, falando daqui do local, né? Então, quando a gente se deparou com o problema de não ter casa suficiente para tocar, não ter casa para todo mundo, aquela confusão toda, inclusive casas sendo multadas, né? A lei do silêncio aqui é brutal com a área da cultura. A gente viu que a única solução seria realmente fazer um movimento coordenado. E na época, lá em 2017, 2018, a gente criou um coletivo chamado BAU, Bandas Autorais Unidas. E acabou que não foi pra frente, porque como a música, em especial a música autoral, é pouquíssimo valorizada, né? Tem essa questão da pessoa ser paga mal e porcamente, né? Receber R$100, já vi a situação da pessoa receber R$50. É muito difícil romper com a questão da desvalorização, e é um ponto também que eu encontro em comum aí com a enfermagem, né? São profissões bastante desvalorizadas. Como os artistas esbarram nessa questão, muitos deles buscam trabalhos paralelos para poder pagar as contas, para poder manter a casa em ordem, né? Manter o orçamento no azul, e não se endividarem, aquela história toda. E por conta disso, muitos deles acabam debandando para outras profissões, né? E acaba fragilizando esses movimentos mais organizados, porque a gente precisa de uma coisa coesa, uma coisa que seja duradoura. Quando várias pessoas vão saindo no meio do caminho, isso quebra o ritmo, a motivação, uma série de coisas. E aí é um outro ponto, né? De por que a gente precisa de um movimento ordenado em grupo, coletivo. E, mais uma vez, eu ressalto aqui a relevância da gente ter uma coordenação política mesmo para isso, para que a gente tenha algum tipo de solução que seja realmente permanente. Enquanto a gente ficar sozinho, que nem você falou, né, Carla? Enquanto a gente ficar aqui sozinho, cada um batendo cabeça e tentando juntar suas moedinhas ali, vai ficar muito complicado. Mas quando a gente age de maneira coordenada, em grupo, em movimentos, né, isso realmente vai trazer uma solução que vai ser muito mais duradoura e que vai trazer benefício para todo mundo. Então, eu concordo com você. A gente precisa ter esse tipo de organização mesmo. Aí a gente já passa por uma coisa, isso que você está falando aí, eu estudo um pouco. Muito pouco, assim, em vista do universo que tem sobre mentalidade financeira e tal. Então, assim, eu sou uma curiosa, uma estudiosa, enfim, fico ali nas investigações mesmo. E aí eu ouço falar bastante sobre crenças limitantes. Principalmente nesse meio da arte, assim, né? Eu falo muito mais de música porque é um meio que eu mais transito, tenho transitado um pouco mais. Mas eu acho que isso não é assim, muito diferente para as outras áreas artísticas, não. Então, eu dou sempre o exemplo da música porque, enfim, é meu métier ali. E aí você acha que, por exemplo, essa coisa dos movimentos se desarticularem, tudo. Você acha que tem a ver com isso, com algumas crenças que existem com relação a isso? A história, né, tipo, de música é quebrado mesmo. Eu já ouvi várias pessoas, diz que se expressa na fala, né? Uma crença se expressa na fala. Eu já ouvi muito, a música é quebrado mesmo. Tá ficando com música. Não tem jeito, músico não sai do lugar, não sei o quê e tal. Você acha que isso fortalece esse tipo de comportamento que eu estou dizendo assim, né? Da escassez, de o meu tem que ser guardado porque não sei o quê e tal. E aí não favorece a história da cooperação? Sim, eu concordo com você, mas o que acontece, né? Tem
Tem uma questão aí no caso dos artistas, dos músicos, que parte da desvalorização da profissão, né? Que é um ponto social, cultural muito forte, em que acredita-se que não é possível você se viver de música, porque música não é trabalho, entende? A gente parte dessa discussão, as pessoas, o senso comum parte dessa discussão. Música não é trabalho. Quantas vezes eu não estive numa situação em que o meu companheiro, o meu marido, Paulo Chaves, escutem o CD dele, Desafogo no Spotify, em várias situações em que ele estava lá trabalhando, tocando num evento, tocando num restaurante, num barzinho, dando uma aula e tal, e a pessoa chegar e perguntar para ele, mas além disso aqui, você trabalha com o quê? Ou às vezes nem falar além disso aqui, né? Mas e você está trabalhando com o quê? Não, eu estou trabalhando agora. Inclusive. Eu estou trabalhando agora. Então, pelo fato de ser um trabalho que é tido como prazeroso, criativo, uma coisa gostosa de se fazer, porque quando você está lá em cima do palco, só sorriso, só coisas maravilhosas, mas ninguém vê a criatura até meia-noite ensaiando o repertório do casamento, ninguém vê a pessoa virando noite em estúdio, repetindo a mesma frase 300 vezes até sair perfeito. Ninguém vê o trabalho de bastidor, o que é possível, o que é preciso ser feito até chegar naquela apresentação linda que parece tão natural, né? Parece que é um dom, parece que ela nem estudou. Nem estudou. Parece que chegou ali. Parece que ela nem canta e toca há 12 anos, né? Parece que ela nasceu com aquilo, pegou um violão, sentiu no coração que ela ia ser música e pronto, saiu. Não é bem assim, a gente sabe que não é assim, é um trabalho como qualquer outro, mas culturalmente, socialmente, as pessoas não encaram trabalhos, profissões artísticas como trabalho. As pessoas acham que é lazer, que é um hobby. E isso faz com que a remuneração seja muito diferente por conta disso, né? Já que você está se divertindo tanto com o seu trabalho, já que é uma coisa tão bacana, tão legal ver aí você no palco, tal, aquela história, e cantando umas músicas bonitas, a música que eu canto no chuveiro, né? Que eu acesso a música para me divertir, para me descontrair. Então, você que está trabalhando com isso, certamente está se descontraindo aí, está se divertindo. Pelo fato de você estar se divertindo, isso não é trabalho, ou se é um trabalho menor, menos importante, menos valorizado. E isso está completamente errado. E isso é uma raiz capitalista também, de que o trabalho tem que ser sofrido, de que o trabalho tem que ser um lugar que você vai se martirizar, que você vai ser explorado, que você vai sair de lá exaurido. Essa lógica precisa acabar. A gente precisa ter uma relação mais saudável com o trabalho, as pessoas precisam entender que o trabalho pode ser prazeroso e que o trabalho pode ser o trabalho artístico, arte é trabalho, porque a partir disso a gente vai conseguir se posicionar para buscar uma valorização e para buscar realmente uma remuneração que seja justa. Né? Então, essa crença está enraizada numa questão social, cultural muito forte. E aí acaba fortalecendo outras tantas, né? Exatamente. Assim, às vezes a pessoa já vem com suas próprias crenças, né? De casa, de berço e tal, né? Com relação ao dinheiro e tal. Exato. O dinheiro, enfim. E aí é reforçada por essa crença. Exatamente. E aí vem as questões individuais, que nem você falou, né? A gente tem essa questão macro, essa questão social, cultural, mas cada pessoa vai ter uma história de vida muito particular, uma bagagem que precisa ser respeitada, que precisa ser olhada com muita sensibilidade, porque isso vai interferir no modo como ela encara o dinheiro e se relaciona com o dinheiro. Então, uma pessoa que sempre esteve numa situação de escassez financeira, ela vai, dentro da economia comportamental, a gente chama de viés do presente. Ela vai viver sempre no viés do presente. O que é o viés do presente? Eu não consigo olhar para um horizonte de tempo um pouquinho maior. Eu não consigo olhar, eu não entendo o que é a noção de futuro. Por quê? Porque eu estive o tempo inteiro tão condicionada a ficar apagando incêndio, a ficar procurando, né, vender o almoço para pagar a janta, que eu não consigo entender, mesmo que eu saia dessa situação, eu não consigo entender como gerenciar os meus recursos fora dessa ótica. E a minha cabeça automaticamente me leva para o seguinte arranjo. Se eu tenho um recurso disponível, eu tenho que aproveitar imediatamente, porque esse recurso vai acabar. Eu tenho que aproveitar enquanto eu tenho. A sensação que a gente tem quando a gente vive durante muito tempo numa situação de escassez é que se eu tenho dinheiro disponível, se eu não usar aquele dinheiro
o mais rápido possível, esse dinheiro não vai estar disponível muito em breve. Eu não vou ter outra oportunidade de usar isso a meu favor. E se eu guardar isso para o futuro, eu nem entendo o que é futuro. Inclusive, a gente tem estudos científicos que mostram isso, né? Quando você guarda dinheiro para o futuro, a gente aciona áreas no nosso cérebro que são as mesmas áreas de quando a gente entrega dinheiro para um estranho. Porque a gente acredita que aquela pessoa que vai receber o dinheiro, a gente do futuro, é uma pessoa desconhecida. Então, não existe uma motivação no presente para que a gente reserve para o futuro, para que a gente se prepare para situações adversas. Porque a gente está acostumado ao tempo inteiro estar lidando com situações emergenciais no presente. Então, a gente fica preso nesse viés do presente. E um outro ponto também que acontece bastante, né, dentro da economia comportamental, a gente tem várias explicações para isso. Quando a gente passa a viver num ambiente que eu tenho o tempo inteiro uma sobrecarga de informações, rede social, o tempo inteiro a gente diz, eu guardei o meu celular porque senão eu ia ficar distraída aqui com notificação, com essas coisas. Então eu tô ali na internet com um volume de informação o tempo inteiro, jogando informação sobre os mais diversos temas, e existe uma pressão enorme por desempenho, que eu tenho que saber de tudo, que eu tenho que saber o que está acontecendo na política, que eu tenho que saber tudo sobre o mercado financeiro, e eu tenho que trabalhar, ir para academia, meditar 3 vezes por dia, ler um livro por mês, papapá, isso gera uma sobrecarga tamanha. A nossa cabeça não consegue acompanhar esse volume, esse caos informacional que está sendo posto na frente da gente. E essa sobrecarga gera, consequentemente, mais ansiedade, gera exaustão. A gente fica exausto. E pessoas exaustas não decidem bem. Pessoas exaustas não sabem como lidar com o dinheiro porque não tem energia para lidar com aquilo. Porra, você tá o dia inteiro trabalhando. Passou lá, tá lá no serviço público, desde cedo, não sei o quê. Chega de noite, vem gravar o podcast. Vai pra casa. Tu vai fazer comida? Aonde? Você vai pedir um iFood, meu amor. Você não vai nunca. Não vai não. Você tá exausta, entendeu? Então, a gente vive nessa lógica de estar o tempo inteiro fazendo tanta coisa e tão sobrecarregado com tanta informação que isso faz com que a gente busque o tempo inteiro o alívio, o prazer. E é natural que a gente busque isso, porque a nossa vida é vida de cão. E aí, como é que isso vai repercutir? Isso vai repercutir no nosso consumo. Nosso comportamento de consumo vai provavelmente ficar desarranjado, né? A gente vai acabar gastando muito mais para aliviar essas pressões do dia a dia, para aliviar essa sobrecarga, essa ansiedade. E isso vai provocar um problema financeiro, e esse problema financeiro vai desembocar em mais ansiedade e tal, e aí vira aquele ciclo vicioso, né? Então, realmente, a gente precisa olhar não só para o macro, mas para essas questões individuais aí que também podem atravessar a gente. Histórias de família, quando a gente vai olhar... é um às mundo, vezes, né? Às vezes a pessoa... ela tem uma boa condição financeira, mas ela não consegue pautar uma boa relação com o dinheiro porque existe um histórico familiar muito sério de endividamento, de compras compulsivas, de brigas por conta de dinheiro, né, de brigas patrimoniais aí, tudo. E isso faz com que aquela pessoa associe o dinheiro automaticamente a uma situação ruim da vida, a um momento traumático da vida. E quando a gente associa essas coisas, cada vez que eu falo dinheiro, eu quero me afastar, quero tomar distância disso, porque dinheiro é sinônimo de sofrimento, né? Várias pessoas acabam acessando esses lugares quando vão olhar para suas finanças. E aí a gente precisa respeitar isso, né? Acolher isso e entender como a gente vai construir um caminho diferente, um caminho cuidadoso, atencioso, amoroso com o dinheiro, que mostre para essa pessoa que é possível ter uma boa relação com a grana e traçar uma história diferente do que aquela que ela já viveu até então. Entendi. E, assim, voltando de novo aqui, né, para a história do artista e tudo, você falando aí, achei interessantíssima essa coisa do viés do presente aí, e aí, com o artista, isso fica até
é uma coisa bem mais evidente, assim, né? Porque eles não têm, assim, um caixa fixo. Não dá para falar assim, vou fazer um trabalho, todo mês eu tenho um trabalho X e vou receber tanto. Então, né, acaba sendo muito instável, assim, né? E nem sempre o artista tem várias entradas de caixa. Muitas vezes ele fica muito... Tem aquele hiperfoco naquele projeto ali específico, que aquilo ali é muito lindo, maravilhoso, cuida daquilo ali como um... O negócio não está indo, mas ele fica só naquilo ali e tal, não pensa em outras possibilidades e tudo. Você acha que isso pode ser um impedimento para prosperar, essa coisa de não ter, né, para o artista não prosperar, né, que eu digo, tipo assim, não ter uma visão mais estratégica da grana, de como que mexe com a grana? Você acha que isso pode ser um impedimento? Sim, eu acho sim. Mais uma vez a gente volta para o viagem do presente. Existem muitas situações em que um artista, um profissional liberal, autônomo, enfim, eu me coloco nesse bolo também, porque a minha renda também é variável, em que em períodos específicos a gente ganha um volume de dinheiro muito maior. O que é que 99% das vezes, chutei uma porcentagem qualquer, não fiz essa estatística, mas o que é que na maioria das vezes acontece com as pessoas? A gente tende a gastar proporcionalmente mais nesses períodos em que a gente está ganhando mais. Porque a gente acessa o viagem do presente de que se eu não aproveitar isso agora, eu não vou aproveitar nunca. Tem que ser agora. Porque o futuro, eu nem entendo o que é esse conceito, e lá na frente eu posso não receber essa mesma grana. Então, eu vou aproveitar para trocar de instrumento. Nossa, isso explica muita coisa. Eu vou aproveitar porque, vou aproveitar aqui, pegar um microfone novo, pegar uma placa de gravação, tal, né? Eu nunca vi a pessoa gastar tanto dinheiro com equipamento que nem o artista. Olhares aqui Sério? na sala. Olhares aqui na sala. Você acha? Nossa, eu nunca vi. Nunca percebeu? Nunca vi. Eu também não. De onde? Nunca vi isso. Criei na minha cabeça que agora. Não sei, fiquei doida. Mas é muito comum acontecer isso, né? Recebi um pouco mais, eu vou aproveitar esse dinheiro, porque não vai acontecer de novo, é muito raro acontecer isso, e vou gastar. Em vez de fazer um provisionamento para os meses de vacas magras, aquela história. É muito difícil romper esse modus operandi, né? O que é que normalmente eu recomendo que as pessoas façam? E aí já é uma orientação prática para quem está ouvindo. É que você defina um valor de salário, né? É muito difícil chegar nesse ponto, tá, gente? Mas é possível. É possível. E a gente, com foco, organização, com método, consegue chegar lá. Mas qual é o objetivo? Onde é que a gente quer chegar, né? Definir um salário fixo, basal, com um valor um pouco menor do que a média que você recebe, né? Um valor um pouco, digamos assim, o mínimo que eu garanto aqui. Esse vai ser o valor que vai definir os seus compromissos financeiros. Esse vai ser o valor que vai definir o seu aluguel. Esse vai ser o valor que vai definir os gastos fixos que você tem. O que é que as pessoas normalmente fazem? Começou a ganhar um pouquinho mais, muda de apartamento. Quem tem a renda variável, quando faz isso, se coloca numa situação de muita insegurança. Porque virou a esquina, passou ali 2, 3 meses, vem um mês ruim e ela se vê numa situação em que ela tem que gastar dinheiro para se mudar para ir para um apartamento menor. Quando você compromete o seu orçamento com aqueles gastos fixos de uma maneira a deixar muito arrochado aquilo que você ganha, aquilo que você está gastando, que já sai automaticamente da sua conta, isso te coloca numa posição de muita insegurança. Então, a gente precisa reduzir aqueles gastos fixos, ter uma vida um pouco mais simples nesse sentido, um aluguel mais barato, um carro mais simples, tal, o pacote de internet um pouquinho mais básico, aquela história, para quando você tiver um momento de renda maior, né, de faturamento maior, você conseguir formar reserva e, claro, se presentear, né, naquele momento, premiar aquele momento. É importante também ter um reforço positivo quando você está diante de uma situação em que você teve uma grana massa ali. Em vez de você comprometer aquilo com contas, você forma reserva e entrega um prêmio, um reforço. Olha só que coisa boa! Aqui você trabalhou que nem um corno
vai receber o negocinho, vai poder... Não vai trocar a guitarra, porque a guitarra é muito cara, mas vai comprar um... Não, o pedal também é caro. Enfim, algum outro equipamento mais barato, alguma coisa que premia ali pelo mês que foi bacana, que é importante também ter esses momentos de contemplar o que você conquistou e tudo mais. Mas manter um salário fixo, que você vai retirar, independentemente do quanto você faturou, se você faturou mais, não importa, deixa lá até você formar a sua reserva, formar o seu giro, beleza? Para que, mesmo que no mês em que você esteve com um faturamento abaixo do esperado, você consiga fazer a retirada do mesmo valor e arcar com todos os seus compromissos. Se você aumenta muito o seu padrão de vida, esses compromissos fixos, né, de forma que você precisa estar trabalhando o tempo inteiro com a carga horária muito exaustiva, né, isso vai levar você para aquela situação que eu expliquei ali atrás. Você vai estar tão sobrecarregado, que vai dar um efeito rebote. Você vai gastar mais para poder aliviar o tanto de trabalho que você está carregando nas costas. Entendeu? Muitas vezes, literalmente, né? Que o equipamento é pesado. Então, quem tem a renda variável precisa ter um padrão de vida, inicialmente, muito enxuto. Para ter como foco inicial, prioridade 0, formar o capital de giro, formar essa reserva de emergência, que eu recomendo que tenha aí pelo menos 6 vezes aquilo que você gasta. Esse é o nosso foco, mas não quer dizer que você vai juntar isso de hoje para amanhã. Vai aos pouquinhos, tal, aquela história, vai juntando devagarzinho dentro da sua realidade, até atingir 6 vezes aquilo que você gasta. Depois que você atingiu esse patamar, aí a gente tem uma margem de segurança para aumentar o padrão de vida. Beleza? Se eu aumento o padrão de vida antes disso acontecer, eu me coloco numa situação de muita vulnerabilidade financeira, em que eu me sinto com a corda no pescoço o tempo todo. Eu me sinto... a sensação que a pessoa tem é que ela está vivendo para pagar a conta, vivendo para pagar boleto. E se isso acontece, é a receita assim, ó, certinha, bonitinha, para o endividamento, para o gasto impulsivo, para o descontrole financeiro, porque a gente vai sentir o peso, essa sobrecarga do trabalho e tudo mais, e vai acabar ficando mais ansioso, e a ansiedade vai gerar mais gastos. E quando a gente fala isso sobre viver de arte, significa, inclusive, abrir mão de um sonho. Porque se você, muitas vezes, não está conseguindo fazer isso com a coisa que você está... com o que você ama ali e tal, fazer, você com certeza vai ter que achar um plano B. E esse plano B, geralmente, né, numa coisa que você não está afim de fazer, numa coisa que você não gosta. E aí isso significa, inclusive, isso, né? Abrir mão de um sonho. Uma grande frustração, na maioria das vezes. E você já falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria que a gente conversasse um pouco mais, porque eu vejo que tem uma grande importância, que é a história das emoções, quando a gente fala com dinheiro. Como é que é esse impacto das emoções? Como é que isso funciona? Como é que você já falou um pouco, assim, mais ou menos. Mas eu queria que a gente se aprofundasse um pouco mais. Bora lá. O dinheiro e o trabalho, consequentemente, né? Porque o dinheiro vem do trabalho, nesse contexto em que a gente está conversando, ele permeia uma série de emoções e de sensações. Pelo fato do dinheiro ter se tornado uma questão, o dinheiro e o trabalho ter se tornado uma questão tão central na nossa vida, que define o nosso destino, né? Se a gente vai financiar uma casa ou não, se a gente vai ter 2 ou 3 filhos, ou filho nenhum, porque não dá para ter, porque é muito caro. Isso tudo passa pelo dinheiro, né? Quando a gente fala de dinheiro, a gente não está falando de matemática, a gente não está falando do tanto que eu vou guardar, a gente está falando de escolhas de vida. E quando a gente fala de escolhas de vida, a gente está falando de emoções, né? Dentro desse campo, a gente pode observar, inclusive, como que as finanças podem ter uma relação direta com a saúde mental. Tem um estudo recente da Serasa, que eu tive a honra de participar da divulgação dele e tudo, em que foi comprovado que das pessoas que estão endividadas, das pessoas que estão desorganizadas com o dinheiro, mais de 80% dessas pessoas sofrem com problemas de saúde mental por conta do dinheiro. Pessoas que estão com insônia, pessoas que precisam tomar remédio controlado,
por conta de uma situação, né, um problema ali com a vida financeira. Quando a gente está diante de um endividamento, quando a gente está diante de um conflito familiar que envolve dinheiro, isso atravessa vários sentimentos, várias sensações ali, né, dentro da gente. O dinheiro pode ser uma fonte de medo, em que eu tenho medo de ficar sem dinheiro, eu tenho medo da escassez, e por conta disso, todas as minhas decisões são levadas, eu conduzo o meu processo decisório de uma forma em que eu vou escolher, eu vou decidir o que fazer com o meu dinheiro, pensando na possibilidade de perder tudo, pensando na possibilidade de ficar sem dinheiro, e do que isso pode representar para mim, o que isso pode implicar na minha vida. O dinheiro pode ser fonte de tristeza, porque em muitas situações o dinheiro provoca rupturas, né? Rupturas de relacionamentos amorosos, rupturas de relacionamentos familiares. Quantas situações, se não na sua família, na família de alguém, você não já viu de pessoas que na hora de morrer um familiar, na hora de partilhar, fazer ali a herança, deu quebra-pau, rachou a família. Um fala, não olha mais na cara do outro. A gente vê isso o tempo inteiro. Porque o dinheiro está mexendo com essas relações de poder. Eu não quero ficar abaixo de ninguém, eu quero ficar ou melhor no mesmo patamar que aquela pessoa. E esse sentimento de competição, tal, isso move bastante o ser humano. Então, o dinheiro pode ser fonte de medo, o dinheiro pode ser fonte de tristeza, o dinheiro pode ser fonte de extrema alegria, e isso pode ser um problema também, porque quando eu estou muito otimista com a minha vida financeira, quando eu estou muito empolgada com o dinheiro que eu estou recebendo, eu posso tomar decisões muito confiantes. E aí a gente vai para um outro viés aí que a economia comportamental traz para a gente, que é o excesso de confiança, né? O excesso de confiança é aquela crença infundada de que eu sei mais do que as outras pessoas. As minhas decisões são melhores. Eu sei de algo que ninguém mais sabe. Um sentimento de que, tive um momento ali de estabilidade financeira, a heurística da disponibilidade, que é um atalho que a gente usa dentro da nossa cabeça, né? Vamos traduzir esse nome difícil aí. Heurística é um atalho que a gente usa para tomar decisão. Então, como está recente, está disponível ali na minha memória, que eu acabei de passar por um momento massa, light, eu acho que daqui para frente vai ser do mesmo jeito. Daqui para frente vai ser igual. Eu também vou continuar com esse padrão de receber bastante dinheiro, de faturar bastante e tal. Então, eu passo a tomar decisões com base naquilo, com excesso de confiança. E isso é muito complicado, porque pode levar você a tomar decisões mais arrojadas, tanto nos investimentos, né? Quem nunca ouviu uma história do tio Kleber, que estava lá operando na Bolsa de Valores, ganhou um dinheirinho, achou que era o Warren Buffett. Vendeu a casa, botou lá, né? Descobriu o Bitcoin, vou ficar rico da noite pro dia, não sei o quê. Descobri a árvore do dinheiro aqui, que eu não vou precisar trabalhar, fazer nada e vou ter dinheiro, vou ficar rico da noite pro dia. Isso leva a gente a tomar decisões muito ruins. Muito, muito, muito ruins. Então, tanto quando a gente está se sentindo mal, quanto no momento que a gente está se sentindo muito bem, isso pode levar a uma decisão financeira equivocada. E por isso que é importante sempre dar um passo para trás, avaliar o contexto, né, tomar decisões um pouco mais cautelosas e pensadas, para que a gente não use o dinheiro de uma forma tão irracional. A gente sempre vai usar o dinheiro de forma irracional. Sempre. Não existe racionalidade quando a gente fala de seres humanos. Nós somos seres emocionais. A gente parte daí. Mas dá pra gente ser um pouquinho menos irracional na hora de tomar as decisões, né? Uhum. Então, por exemplo, esse atalho que eu comentei, da heurística, da disponibilidade. Quando o assunto tá fresco na minha cabeça, eu posso tomar uma decisão diferente. Quer ver um exemplo claro? Caiu um avião. Quem é que viaja no dia seguinte? O cão, eu não viajo. Eu cancelo na hora. Claro que, assim, a probabilidade do avião cair de novo no dia seguinte, né, continua a mesma do dia anterior. Mas pelo fato de você ter acabado de ver aquela notícia na televisão, ficar desesperado, ai meu Deus do céu, né, a tragédia e tudo, você acha que aquilo vai se repetir. A mesma coisa acontece com o dinheiro, pro bem e pro mal.
E a gente tem que estar bastante atento e vigilante com as nossas emoções, com a nossa percepção da realidade na hora de escolher o que fazer com o dinheiro. Entendi. E... eu ia fazer uma pergunta, mas vou para outro lugar. Beleza. Eu tava falando assim, quando a gente fala em dinheiro, a gente fala muito... Eu li um livro recentemente, a gente leu, na verdade, a gente leu em viagem. Qual é? O do Napoleão Hill, Mais Perto que o Diabo. A gente leu recentemente e ele fala muito sobre a história do medo, né, com relação a prosperidade de maneira geral, assim, né? Ele fala muito com relação ao medo, que o medo meio que é o que... Ele fala que todas as coisas são possíveis e acaba que quando a gente se embute desse medo, é que a gente vai tirando... A teoria dele assim, é uma entrevista com o diabo. O livro, você já leu ele? Não. O livro é uma entrevista literal com o diabo. É como se uma pessoa estivesse perguntando pro diabo. E daí ele fala, ele sugere que o diabo está na cabeça das pessoas. Não é um ser de tridente, não. Então, assim, ele sugere que isso acontece. E daí ele fala que o medo é o que mais alimenta a escassez das pessoas, né? E que tudo é possível, que à medida que eu vou tendo mais medo, eu vou minando aí as minhas possibilidades. E é o medo de muitas coisas, né? Não, é medo de forma geral, assim, né? Tipo, no medo da vida, medo de viver. Então, você vai colocando, você vai acaba que se poda muito. E aí eu ia te perguntar agora, que é o meu assunto agora era sonhar. Né? Tipo, se sonhar é suficiente para prosperar. E aí eu tô pensando aqui, né? Tipo, acaba que essa história do medo, que é uma emoção também, né? Que é como você tá falando aí, acaba que ela meio que corta essa história do sonhar, né? E acaba impedindo de prosperar. Bom, pelo menos essa é uma coisa que eu acho, na verdade. Isso daí, isso aí é segundo dados da minha própria cabeça, no caso. Voz da minha cabeça. Então, eu queria que você falasse alguma coisa sobre isso. Só sonhar e tal, é suficiente para uma pessoa prosperar? Não é o suficiente. Mas vou dar 2 passos atrás para falar um pouco do medo e fazer esse link aqui junto com você. O que acontece? Quando a gente tem um sonho, quando a gente tem um desejo muito grande de conquistar alguma coisa, uma experiência, né, um imóvel, seja lá o que for, a gente parte de um lugar, na maioria das vezes, né, de que é muito difícil eu alcançar esse objetivo. Ou que é impossível eu alcançar esse objetivo. Eu tenho medo de fracassar. E por conta disso, eu nem sequer vou tentar correr atrás daquilo. Isso acontece muito, né? O medo de fracassar faz com que a pessoa coloque uma barreira ali, uma trava, e ela nem sequer busca uma alternativa de beleza. Às vezes não dá para eu ter uma casa na Ponta de Picolé, mas eu consigo uma casa num condomínio no Jardim Botânico. Não sei, chutei um exemplo qualquer aqui, tá? Esse medo de ficar para trás, inclusive... Mais uma vez, a gente puxa a questão social aqui, né, que ela impacta diretamente. Esse medo de ficar para trás, essa sensação de que as outras pessoas estão conquistando coisas e eu não, pode ser uma barreira significativa na hora da gente ir para a ação. E isso é explicado, dentre vários outros erros aí, outros vieses, né, que a ciência comportamental traz pra gente, é explicado pelo efeito manada, né? A gente tem muito medo de ficar fora do grupo, fear of missing out. A gente tem muito medo de tomar uma decisão equivocada. E isso levar a gente para um patamar em que eu vou estar inferior ao grupo. Aquilo que é a norma social. Aquilo que é o padrão do meu círculo social. E isso é uma barreira muito importante. Então, o medo pode ser o primeiro fator que vai impedir você de realizar um sonho. Como é que a gente transforma esse sonho em uma coisa viável? Como é que a gente
mina um pouco esse medo, né? Dilui um pouco esse medo. A gente precisa transformar o nosso desejo em uma tarefa. Em uma tarefa que seja simples de ser executada. Beleza? Quando eu penso, eu queria muito ir para Maldivas. Nadar com os tubarões, naqueles bangalôs no meio do mar, lindo, maravilhoso. Queria muito. Beleza. Você sabe quanto é que custa ir para lá? Primeira coisa que eu tenho que saber. Quanto é que custa? Vamos transformar isso numa coisa prática. Custa 50 mil reais. Chutei um valor qualquer. Não sei. Não... Na minha realidade, Maldivas é um pouco distante. Então, eu prefiro ir para Maragogi. Aí, beleza. Vou lá, investiguei, levantei esse valor. Preciso de tanto. Isso não é suficiente. Eu saber o valor, quanto custa eu realizar aquele objetivo, eu saciar aquele desejo, não é suficiente. Porque na minha cabeça eu vou colocar uma outra barreira. Isso está muito distante. E realmente, de R$0 para 50 mil tá bem distante. Você não vai conseguir fazer isso da noite pro dia. A maioria das pessoas não vai conseguir. Mas se eu transformo isso em, o que eu tenho que fazer hoje para que eu consiga alcançar esses 50 mil reais? Eu faço uma conta inversa. Eu pego esse valor, pego esses 50 mil, coloco em uma meta de tempo específica. Preciso alcançar esse valor, quero alcançar esse valor ao longo depois de 2 anos, depois de 3 anos. Não sei, o tempo que for viável para a sua realidade. Você vai testar cenários, e tem vários simuladores na internet que fazem isso. Tem aí a Calculadora do Cidadão, que é um aplicativo gratuito que você consegue testar esses cenários, considerando os juros compostos, os investimentos, aquelas coisas todas. Aí, beleza. Quando eu faço essa conta, eu vou descobrir o valor que eu preciso guardar por mês para que eu alcance esse montante ao final do período desejado. Então, 50 mil reais é um objetivo. Guardar R$250 por mês ao longo de 3 anos num investimento X é uma tarefa. É muito mais fácil eu executar uma tarefa do que eu pensar em realizar um sonho. Então, eu preciso transformar os meus sonhos em tarefas. Em coisas que eu não pense tanto na hora de executar. Que seja simples de executar. E eu tenho que inverter a lógica de execução desse negócio. Normalmente, o que é que eu faço? Eu deixo para guardar o dinheiro para o objetivo depois que passa o mês, depois que eu paguei tudo. Que eu tenho não sei quantas possibilidades de escorregar ao longo do mês para gastar além do que eu deveria e não conseguir guardar aquilo que é necessário para o meu objetivo. Por isso, o ideal é guardar antes. Guardar assim que você recebe o seu salário, assim que você faz a sua retirada ali né, quando você é autônomo, a gente faz uma retirada inicial no início do mês, tal. Então, quando eu fiz essa retirada, quando eu recebi meu salário, já pego aquela grana e já destino para o meu objetivo. E deixo num lugar separado do meu dinheiro do dia a dia. Porque se eu deixo no mesmo lugar, se eu deixo inclusive no mesmo banco, pode ser muito arriscoso, muito complicado. Por quê? Porque a gente vai imprimir um valor muito pequeno para aquele valor, para aquele montante que você está guardando. A gente precisa imprimir um valor subjetivo maior. Como é que a gente faz isso? Dando nome aos bois. Se eu pego esse dinheiro e coloco num banco diferente, que eu não uso no dia a dia, que não está banalizado, e coloco lá, no outro banco, numa corretora, num investimento X, Y, Z, o que é que vai acontecer? Caso eu precise retirar esse dinheiro, a dor que eu vou sentir no meu coração, você não está entendendo. Quer ver um exemplo? Se eu tiver 10 mil reais na minha conta corrente, e se eu tiver 10 mil reais na minha previdência privada, eu gastar esses 10 mil reais da minha conta corrente, eu nem sinto. Estou gastando lá, passou o mês, nem percebi, gastei tudo. Agora, se eu precisar tirar 100 reais da previdência, minha previdência, eu não penso no dinheiro, eu penso no significado que eu imprimi daquele valor. Eu penso em como aquilo vai afetar o meu sonho, o meu objetivo. Porque eu trouxe o meu desejo, eu trouxe essa sensibilidade para a minha vida financeira. Entende? É muito importante que a gente busque essas alternativas para evitar os deslizes no meio do caminho. Em especial no começo que a gente está guardando,
quando tem pouquinho dinheiro, é muito comum a gente não dar muito valor. Tô fazendo a minha reserva de emergência aqui, mas só tem R$300, vou pegar. Quando a gente alcança um valor maior na reserva, a gente começa a falar, opa, agora é uma reserva. Né? E a gente passa a acessar essa dor do pagamento, essa aversão à perda, que é um outro viés aí comportamental, né, que a gente vê dentro dessa ciência. Quando a gente entra em contato com a aversão à perda, quando a gente usa isso de maneira a beneficiar as nossas finanças, pode ser um instrumento muito poderoso. Muito poderoso. E como que a gente pode fazer isso? Esse exemplo que eu dei é uma coisa bem simples que dá para executar. Distancie o seu objetivo do dinheiro do dia a dia. O dinheiro do dia a dia você banalizou. Você vai gastar sem nem sentir, sem ter essa dor, sem ter essa aversão à perda. Agora, quando você coloca num lugar diferente, que tem um outro aplicativo, uma outra senha, tem mais barreiras para você conseguir fazer um resgate, é outra história. Quando você tira o dinheiro de lá, você sente mais. E isso faz você pensar 2, 3 vezes antes de tirar o dinheiro. Uhum. Tem gente que sente isso com a poupança, mas a poupança, na maioria dos casos, os meus clientes já banalizou. Já não faz tanto efeito colocar na poupança. Até porque a poupança não rende nada, né? Então, a gente tem que buscar outras alternativas. Mas, quando a gente distancia, a gente começa a ver esse negócio, né? Surtir efeito, essa dor do pagamento e tal. Como a gente acaba colocando significados diferentes para o dinheiro, a depender de onde ele está, a depender do objetivo que a gente está destinando. Por isso que é tão importante, quando a gente quer realizar um sonho, transformar aquele sonho em uma tarefa, em um objetivo executável na sua rotina, no seu dia a dia. E colocar aquilo como prioridade. Porque se a gente não colocar aquilo como prioridade no começo do mês, logo quando você recebeu, tal, aquela história, tem muita margem para acontecer deslize ao longo dos dias, até terminar o mês. O consumo é muito mais sedutor, né? Não, você vai esbarrar ali e vai gastar. E fora que a gente está muito mais sujeito, né, ao consumo o tempo inteiro. Exatamente. A gente tá sujeito. O celular é bombardeando, post patrocinado, não sei o quê. Eu morro de ódio, porque o meu celular, ele sabe exatamente o que eu quero. Ele sabe exatamente o que eu quero e na hora que eu quero. Porque chega ali 6:30 da tarde, o iFood tá pipocando. Ó o cupom. Então, ele já... E existem cientistas comportamentais que contribuem para essas grandes corporações justamente para pegar a gente no pulo ali, né? Sim. Sabe exatamente quando é que a gente sente as coisas, o que a gente quer, tal. O algoritmo é muito poderoso, o Big Data é muito poderoso nesse sentido. Então, é importante também, né, pensar em maneiras de travar esse negócio todo. Como? Bloquear a notificação. Quando aparecer um patrocinado, fala, não estou interessado, tal. Deixa o algoritmo confuso, deixa o cara confuso ali, para você ter um pouco mais de chance diante dele. Mas ainda assim é difícil, porque ele é muito poderoso. É difícil. Parece que entra na cabeça da gente. Não, eu juro pra você, teve situação que eu nem falei com meu marido e aparece negócio, não é possível. Não, já aconteceu comigo várias vezes. Gente, que dá? Não, e o bom é que na hora que aparece, você fica assim, gente, eu falei isso? Eu falei? Sim. Eu tô doida. Desse jeito. Às vezes, tem isso também, né? Você tá perto de uma pessoa que pesquisou aquilo, alguma coisa. Então, como aquela pessoa, geograficamente, está próxima de você, o algoritmo entende que vocês têm interesses semelhantes. Então, ele vai direcionar para você também. Já aconteceu muito de meu marido tá vendo alguma coisa, um amigo meu tá vendo alguma coisa do meu lado, e de repente aparecer para mim. Eu nunca tinha pesquisado aquilo. Justamente porque ele acha que... E ele tem razão. O grupo tem comportamentos de consumo semelhantes. A gente tende a guiar as nossas decisões com base nas decisões do grupo. Efeito manada. Sim. A gente não quer ficar de fora, tal, aquela história que eu já comentei aqui. Então, por conta disso, a gente é bombardeado e de uma forma muito certeira para consumir. Caramba. Bom, vou te fazer uma provocação agora. Vixe Maria. A pergunta. Vou beber uma água. A pergunta é... Tempo. Mão na orelha. Como utilizar o dinheiro a nosso favor e a favor da mudança que queremos ver no mundo? Quero saber como é. Me diga aí. Bora lá. O primeiro ponto é partir da ciência de que você não é pelo fato de você estar usando o seu dinheiro de maneira mais consciente,
que você é o bastião da moral e dos bons costumes. Que isso é muito confundido na cabeça das pessoas, né? Se você tem uma postura mais consciente com o seu dinheiro, se você passa a ser mais seletivo com o uso e com o investimento que você está fazendo, que ótimo para você, que ótimo para o planeta, que ótimo para essas organizações que estão aí, que precisam de apoio. Mas a gente tá no capitalismo, a gente tá num sistema em que a gente está cercado, não tem muito para onde correr. Você vai acabar esbarrando em algumas situações em que você vai contribuir para uma empresa que não está com uma prática legal, que não tem boas condições de trabalho para as pessoas que estão ali, para os trabalhadores, não tem uma responsabilidade com o meio ambiente. Isso vai acontecer em muitas situações, a gente fica meio que sem escolha, porque é uma questão sistêmica, né? Primeiro a gente tem que partir desse balde de água fria. Mas a gente consegue estimular, endossar, financiar setores e organizações que estão nadando contra a corrente. E quanto mais a gente financia essas organizações, quanto mais a gente apoia esses negócios de impacto socioambiental, mais força eles têm e mais espaço eles conseguem ocupar dentro do mercado financeiro. Como é que a gente pode fazer isso? Existem hoje plataformas de empréstimo coletivo em que você consegue, a partir de R$1, R$10, então é muito acessível, você consegue investir em cooperativas, você consegue investir em brechós, você consegue investir em negócios que têm como ponto de partida o respeito às pessoas, às comunidades e ao meio ambiente. E, claro, os bons hábitos de governança. A gente consegue, por meio de... dentro dessas plataformas, você consegue acessar todos os relatórios financeiros, você consegue acessar todos os resultados que aquele negócio, que aquele empreendimento teve e entender de forma muito mais transparente, inclusive, como o seu dinheiro está sendo utilizado. O que acontece hoje no mercado financeiro? Você acaba aplicando o seu dinheiro num fundo de investimento, num CDB e tal, você não sabe exatamente para onde está indo o seu dinheiro. Você tem uma noção, né? Num fundo você vê que X% vai para tal lugar, tantos por cento vai para tal lugar, mas como é que essa empresa está utilizando esse dinheiro? Na maioria das vezes, esse modo tradicional dentro do mercado usa o dinheiro apenas como especulação. Faz do capital a fonte de renda, em vez de direcionar esse capital para uma via realmente que vai produzir alguma coisa. A gente parte de um capital especulativo. Quando a gente endossa essas organizações que eu comentei, que estão disponíveis, na maioria das vezes, por meio de plataformas de empréstimo coletivo, e eu não vou falar nenhuma em específico para não fazer merchan, mas confere lá nas minhas redes sociais, tem algumas. Hashtag. Vai lá, @Oxenteline, tem algumas lá. O que acontece? Quando você busca essas alternativas, você consegue muitas vezes conversar com o CEO daquela organização, com o diretor, com o fundador daquela organização. Nem falo CEO porque às vezes não é uma empresa, é uma ONG, né? Você consegue ter um contato direto com as pessoas que fazem parte daquele ecossistema e entender exatamente para onde está indo o dinheiro. É uma relação muito mais honesta, inclusive, né? É uma relação em que você tem uma segurança de que realmente o seu dinheiro está sendo utilizado para um propósito específico que você aceita, que você corrobora, que você concorda com aquilo, né? Muitas pessoas têm um pouco de medo de investir nessas organizações, de investir nessas alternativas sustentáveis, né, e tudo mais. Eu não estou falando aqui de fundos de investimento de impacto, fundos de investimento sustentáveis, né, que a sigla lá da Ambima, o IS, que está aparecendo agora em vários fundos e tudo mais. Boa parte desses fundos a gente está falando de greenwashing mesmo, né? Pegam empresas que devastam comunidades e ecossistemas inteiros e aí vai lá, constrói uma pracinha e pronto. Ou impacto. Não estou falando disso. Eu estou falando realmente de organizações que partem do impacto. E não, vou fazer alguma coisa aqui para amenizar um pouquinho a bagaça que eu já fiz no mundo. Não, é uma história diferente. Então, quando eu busco essas alternativas, eu posso, inclusive, ter retorno financeiro.
Muita gente acha também que é tipo caridade, né? Vou dar meu dinheiro e não vou ter retorno nenhum. Não, você consegue ter um retorno competitivo. Até mesmo se a gente for olhar os dados, né? Um grande latifúndio, quando comparado com uma agrofloresta, tem uma lucratividade 20 vezes menor do que uma agrofloresta. O grande latifúndio só funciona por ser um grande latifúndio. Por ser grande latifúndio até pleonasmo, né? Mas só funciona por ser um latifúndio. Só funciona porque ele opera em larga escala. A margem de lucro é muito pequena. Quando a gente olha para ecossistemas menores, né, para organismos menores, a gente tem uma lucratividade muito maior. Então, é possível você ter retorno financeiro, é possível você ter responsabilidade social com as pessoas, com as comunidades e com o meio ambiente, usando o seu dinheiro, direcionando o seu dinheiro para investimentos que têm uma causa por trás e que tem toda uma transparência, toda uma estrutura bacana. E aí, o ponto que eu estava comentando que eu não fechei, muita gente tem medo, né? Não conheço, tá? É uma coisa menor e tudo mais. Gente, isso não impediu as americanas de, né? Exatamente. Terem feito toda uma fraude ali com a contabilidade deles e tudo mais. Então, em quem você está confiando? Por que você não está confiando nessas organizações, mas você está confiando em um arranjo que você não sabe o que está acontecendo com o seu dinheiro? Sabe tanto quanto, né? Tipo... Você não tem contato nenhum com... O seu dinheiro está sendo utilizado apenas para vias especulativas. O seu dinheiro não está... Muitas vezes ele não está produzindo nada. E você tem a alternativa de direcionar o seu dinheiro para que ele seja emprestado para organizações, para pessoas, e a partir daí essas organizações vão expandir, vão gerar alimentos, vão empregar pessoas, tal. Se a gente quisesse aqui abrir um negócio, a gente precisa de um empréstimo para construir, levantar a parede, contratar 5 funcionários, tal. É isso. E depois de um tempo, aquele negócio vai dar um retorno e eu pago o meu investidor. É isso. Você realmente está usando o seu dinheiro para produzir alguma coisa. E não para ser apenas um capital especulativo ali, né? Que não produz nada, não gera emprego e, pelo contrário, só favorece a desigualdade. Então, a proposta é que a gente busque esses caminhos e faça o nosso dinheiro trabalhar, não só a nosso favor, né? Mas a favor de tantas outras pessoas, de tantas outras organizações e a favor do meio ambiente também. Bacana. Isso muito me interessa. Eu vou até procurar um pouco mais. Sabe, sobre isso. Porque não, é uma coisa que não é divulgada, assim, né? A gente não vê isso com facilidade. É bem incipiente. Começou a ter um destaque maior com a pandemia, porque a pandemia escancarou isso, né? Enquanto estava, de um lado, 33 milhões de pessoas passando fome, a gente vê bilionários aumentando seu patrimônio, né? Por que isso acontece? O capitalismo, ele se alimenta de crises. É durante as crises que a gente vê, muitas vezes, booms na Bolsa. O que aconteceu na Bolsa em abril, aqui no Brasil? Recorde. Ela multiplicou os pontos, o gráfico foi lá para cima. Isso aconteceu porque estava sendo produzido mais coisa? Não, estava tudo fechado. Estava tudo fechado, ninguém estava produzindo nada. Isso foi puramente capital especulativo. Foram os grandes players do mercado colocando dinheiro em ativos específicos ali dentro do mercado financeiro e gerando dinheiro a partir de especulação. Um dinheiro que não produziu nada. Não produziu nada. Não resolveu o problema da fome das pessoas, não resolveu o problema do desemprego. Pelo contrário, um monte de gente foi mandada embora durante a pandemia. Criou mais problema, né? Criou mais problema, exatamente. Que a gente loucura, precisa né? romper com essa lógica o quanto antes. Sim. Lá a gente já está indo para o final da nossa conversa. Eu sempre faço isso. Poxa, tava tão legal. Mas eu queria que você terminasse dando 3 dicas para as pessoas pararem de correr atrás do dinheiro e fazer o dinheiro correr atrás delas. Tem jeito? Tem jeito. A gente tem duas pessoas na nossa cabeça, né? O eu experiencial e o eu recordativo. O que são essas pessoas? O eu experiencial é aquele ser humaninho que quer viver a vida, que quer estar curtindo, que quer estar experimentando as coisas e tudo. O eu recordativo é aquele que forma memórias. Eu não vou dar 3 dicas, não. Vou dar, acho que uma só.
Então vá. Mas... Então vá. Mas Não, é porque eu fui pelo clichê, você sabe? Pronto. O clichê da internet. Mas acho que essa dica ela engloba várias. Então vá. Então, o eu recordativo é aquele que forma memórias. Quando a gente está consumindo, a gente muitas vezes está satisfazendo apenas o eu experiencial. A gente está consumindo e tendo experiências e pagando boletos e tal, mas a gente não está gerando recordações. A gente não está transformando essa experiência em memórias. Quando a gente está lidando com o dinheiro, se a gente passar a pensar em maneiras de transformar as nossas escolhas em escolhas que vão formar boas lembranças, a gente vai ter uma vida muito mais feliz, muito mais plena. Então, quando a gente passa a direcionar as nossas escolhas para escolhas que vão formar boas lembranças, a gente passa a escolher de maneira mais qualificada. Como assim? Eu tenho certeza que uma pessoa que está consumindo de maneira impulsiva, tal, aquela história, se eu chegar para ela e perguntar o que você comeu na terça-feira à noite no iFood, ela não vai lembrar o que ela fez com aquele dinheiro. Se eu perguntar para você que roupa você comprou no dia 10 de janeiro de 2020, Trebles, não faço a menor ideia. A partir do momento em que eu escolho de uma forma a produzir memórias, a produzir boas lembranças, eu trago mais felicidade para a minha vida. E se eu trago mais felicidade, eu tenho uma sensação de plenitude muito maior e as minhas escolhas vão ser melhores por causa disso. Se eu fico apenas alimentando o eu experiencial, esse bonachão aqui que está, né, querendo prazer a todo custo imediato, aquela história, a sensação que eu vou ter no longo prazo é que eu não construí nada. É que eu só vivi para pagar boleto, que eu fui irresponsável e tal. Se eu transformo, se eu conecto esses dois e as minhas experiências formam recordações, aí sim eu tenho uma sensação de que eu estou evoluindo, que eu estou progredindo e prosperando, usar a palavra que você usou, que eu estou prosperando na minha vida. Não só financeiramente, mas eu tenho uma vida mais plena, eu estou mais satisfeita com as minhas escolhas. Se eu estou satisfeita com as minhas escolhas, eu sinto que eu tenho menos pressa. E se eu tenho menos pressa, eu escolho melhor. Porque eu sinto que eu tenho tempo para escolher. Tempo é um fator que define muito a qualidade das nossas escolhas. Se a gente tem tempo, se a gente sente que a gente tem um período aí à nossa disposição, por isso que a reserva de emergência é tão importante, porque a gente sente que a gente tem tempo para se reorganizar. E aí a gente não faz besteira, a gente pensa melhor, não escolhe qualquer trabalho para fechar ali o orçamento, né? Não fica pagando para trabalhar, muitas vezes acontece. Quando eu sinto que eu tenho tempo e que eu fiz boas escolhas, isso alimenta bons comportamentos financeiros. Então, essa é a minha maior orientação para todo mundo, para os meus clientes. A gente precisa fazer com que o dinheiro transforme essas experiências em memórias. E quando a gente busca essas alternativas, quando a gente busca esse caminho, o que acontece é que eu vou escolher muito melhor, vou ser mais exigente na hora de escolher o que fazer com o meu dinheiro. Eu não vou gastar ele com qualquer coisa. Vou gastar com coisas que vão me fazer feliz. Show. Vocês viram aí, né? Chique. O negócio foi chique. Profundo. Então, assim, vamos acabando por aqui. Adorei a conversa. Muito obrigada por você ter aceitado o meu convite. Eu te agradeço. Tá? Onde é que o pessoal te encontra aí nas redes sociais? Gente, me encontrem lá no @Oxentilai. Tô no Instagram, tô no TikTok, tô no Twitter, falando um monte de coisa. Tô também no YouTube, no canal Vida à Vista. E tô sempre aberta. Quem quiser trocar uma ideia, entender um pouco mais sobre esse modo um pouco diferente de cuidar do dinheiro, de avaliar o mercado financeiro, é só conversar comigo. Legal. Então, hoje aqui a gente conversou sobre dinheiro, né? Que pra gente largar esse tabu de falar de dinheiro, vamos falar assim, vamos falar muito, né? A gente falou do lado bem comportamental do dinheiro, como que as emoções que geram aí em você, né? Pra você cuidar do seu dinheiro, gastar seu dinheiro, ganhar seu dinheiro, né? E espero que tenha sido muito proveitoso para você. Para mim foi bastante, inclusive. Então a gente tá lá nas redes sociais também, @ISeuViverDeArte. O episódio fica completo lá no YouTube, segue a gente lá,
Aliás, você já deve estar no YouTube, no caso. Eu tô falando errado, mas tudo bem. Se inscreva. Se inscreva no canal, toca o sininho, faz todas aquelas coisas lá que todo mundo fala, tá bom? Então é isso, espero que tenham gostado. Até o próximo, tchau.